A paz do Senhor Jesus, com grande alegria no coração, nós estamos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, estudando a lição de número 11 do terceiro trimestre de 2020. O título da nossa lição é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. O texto áureo nos diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus, capítulo 6, versículo 5, a parte A. A verdade prática nos diz assim: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. E a nossa leitura bíblica em classe nós encontramos no livro de Esdras, capítulo 8, versículos de 1 a 12. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode faltar em nossas vidas, porque nós vivemos pela palavra. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Ou seja, se nós estamos vivos em Cristo, se nós temos fé, se nós cremos, é porque ouvimos a palavra. Esta palavra gerou a esperança em nossos corações. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo e hoje temos vida eterna. Continuemos assim, na palavra. Apocalipse 22:10 diz: não celes a palavra desta profecia, porque, irmãos, olha, nós estamos vivendo dias terríveis. E sempre foi a falta do ensino, a falta da palavra de Deus na vida das pessoas, foi causa de destruição. Assim aconteceu com o povo de Deus. Mas agora eles são conclamados a retornar à palavra. Que você, se esteve um tempo ausente da palavra de Deus, também possa retornar agora, aproveitar que este momento o Espírito Santo fala ao teu coração e você possa receber esta palavra de Deus dizendo: eu vou voltar, eu também quero um compromisso com Deus, eu quero voltar à palavra, à origem da palavra, porque veja, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra em Oséias capítulo 4, verso 6, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. A falta da palavra, a falta do conhecimento de Deus, da mensagem de Deus, da mensagem realmente genuína de Deus, a palavra santa. Por isso precisamos de homens santos de Deus explicando estas palavras para que se faça entender. Você não pode seguir a qualquer mestre conforme o desejo simplesmente de um coração egoísta. Veja o que Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele está falando com Timóteo, ele diz: conjuro-te que você pregues a palavra. Verso 2, que pregues a palavra, instens a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Por quê? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Escute, Paulo está falando para Timóteo pregar a palavra genuína. Ele está dizendo para Timóteo: cumpre o seu dever de um evangelista pregando essa palavra, ensinando a palavra santa. Irmãos, mas aqui está bem claro que muitos não vão querer mais ouvir esta palavra santa. Vão querer ouvir, vão ter comichão nos ouvidos e vão querer doutores conforme o seu próprio desejo sensual, conforme a sua própria necessidade carnal, conforme vai agradar aos seus ouvidos. Cuidado com quem você está ouvindo, porque não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Se a mensagem que você ouve não é a palavra de Deus, não continue ouvindo-a. Escute, amigo, irmão em Cristo, a palavra de Deus você pode conferir aqui nas Sagradas Letras e veja se é isso mesmo. Existem vários doutores, escute isso, doutores ensinando fábulas, ensinando coisas que não convêm, ensinando uma doutrina que não é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos foi aquela doutrina que eles receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. Estão trazendo aí diversos ensinamentos variados que não falam de um Cristo crucificado que morreu e ressuscitou para te dar vida.
A Bíblia nos informa, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, ele diz, mesmo que um anjo do céu aparecesse trazendo um outro evangelho, não conforme o evangelho, as sãs palavras que vocês já ouviram, não aceite, é amaldiçoado, rejeite, porque a sua vida, a vida eterna, está na palavra de Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é o Verbo encarnado. A palavra é Cristo. A mensagem cristocêntrica é a mensagem da tua salvação. Você ouviu que o Senhor Jesus deixou a sua glória, humanizou, tomou a forma de homem, tomando o nosso lugar de pecador, foi para a cruz, morreu em nosso lugar, ressuscitou o terceiro dia e nos garante vida eterna. Você não pode aceitar uma salvação que não é fruto do amor de Deus, e sim uma imposição dos homens, como eles querem interpretar a Bíblia a seu bel prazer. Irmãos, não fiquem enganados com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas escute, virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas você conheceu a verdadeira doutrina, a doutrina dos apóstolos, aquelas que têm como fundamento a Cristo Jesus, sobre o qual nós estamos edificados como igreja, membros uns dos outros, edificados sobre esta pedra angular, Jesus Cristo. Então fazemos partes uns dos outros e somos membros desta igreja, pertencemos ao corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça. Aleluia. Escute, irmãos, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como é que se conhece ao Senhor? Somente pela palavra, somente por esta palavra santa de Deus. Esta mensagem, hoje nós temos ela registrada neste livro sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus revelada. Aqui está a mensagem do Senhor, conforme homens santos falaram, inspirado pelo Espírito Santo, registraram aqui os desígnios de Deus. A palavra está aqui, você confirma, e você conhece a verdade de Deus que está aqui revelada, falando de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que deu a sua vida por nós, em resgate pelo nosso pecado, perdoou-nos e nos tirou do caminho da morte e nos deu vida, garantindo vida eterna. Aleluia. Escute, amados, esta mensagem é importante e ela nos traz vida. Esdras foi um homem de Deus, preparado para trazer a mensagem. Esdras foi o homem de Deus chamado, escolhido, e lá no reinado de um homem que não servia ao Senhor, mas que foi obediente, porque quando chega o tempo de Deus, não importa quem é o líder político, não importa quem é que está na direção da nação, importa sim que Deus não deixou o controle da sua vida, da minha vida, da nossa vida na mão de homens. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo e quando chega o momento dele, ele diz, é agora, a mensagem chegou ao teu coração. Aqui Esdras, no capítulo 7, no verso 10, diz que ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor e cumprir e também ensinar. Esdras preparou-se para realmente obedecer à voz de Deus, cumprir e ensinar. Olhe, a Bíblia nos fala, pelos frutos conhecereis. Olha qual é o resultado, olha o fruto, olha o que está sendo produzido, olha a vida de quem está pregando, olha a mensagem que ele está trazendo. E veja e compara se a palavra está de acordo com a mensagem vinda de Deus pela Bíblia. A Bíblia é a palavra revelada. Veja se essa mensagem que você está recebendo é uma mensagem cristocêntrica. Veja se ela é uma mensagem que te traz a palavra de salvação, de perdão, de reconciliação com Deus e de compromisso com vida que abandona o pecado. Não existe uma mensagem que simplesmente que você vive a seu bel prazer. Não existe uma mensagem que te carimba como salvo simplesmente.
Não, você precisa, ouvindo a palavra, arrepender-se dos seus pecados, mudar a sua atitude de vida, aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador e seguir a Ele, obediente à sua voz, obedecendo a sua palavra. Senão não é a mensagem de Deus. Senão não é a palavra de Deus. Escute, irmãos, ele aplicou o seu coração. O Senhor, em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, ele diz assim: ide por todo mundo, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É para ouvir, mas é para guardar, é para obedecer, é para cumprir. Ensine eles a guardar, ensine eles a fazer, ensine eles a cumprir a palavra. Não basta ouvir essa palavra. Essa palavra produz mudança no teu coração, na tua vida, na tua alma, na tua maneira de viver. Mudança realmente completa, porque agora você tem o Espírito Santo habitando em sua vida. Agora você não age mais como um homem mundano, você não anda mais como andava os gentios na carne, mas agora você é um servo de Deus, ligado ao trono de Deus, cujo cabeça é Cristo. Então você segue a orientação deste cabeça, que é o cabeça da igreja, que este corpo bem ajustado cresce como o templo santo do Espírito de Deus. Escute, irmãos, Israel, ele aprendeu esta lição. Esdras foi o homem de Deus usado. Lá no capítulo 8 de Esdras está escrito assim: e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou como a um só homem na praça diante das portas das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, e assim de homens e mulheres, e todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês, e leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres entendidos, e aos ouvidos de todo o povo, e eles estavam atentos à lei do Senhor. A leitura da palavra. A leitura da palavra não é a leitura de informações trazidas por livros, por outros comentários bíblicos. São bons, ajudam, mas a Bíblia, genuína, a palavra de Deus, como vem do trono de Deus revelada pelo Espírito Santo, é Ele que revela, é Ele que diz como é Ele que mostra como é que é. Era um culto. Tinha um púlpito, verso 4 diz, um púlpito de madeira, o povo estava ali, e Esdras estava em pé, e junto a ele estava ali outros irmãos, como Anaías, Urias, Ilquias, e assim outros irmãos. Tinha um púlpito montado, os obreiros ali na frente, e Esdras começa então a ler a palavra. Ler a palavra. Verso 5 diz assim: e Esdras abriu o livro, e perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Aleluia, em reverência à palavra. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando suas mãos, e inclinaram e adoraram o Senhor com os rostos em terra. Aleluia. E aqui vários obreiros ensinavam também a palavra e leram no livro da lei de Deus, declarando ao verso 8 e explicando o sentido, fazia com que lendo se entendesse. Vários obreiros aqui ajudando Neemias no verso 7, e lendo fazia com que o povo entendesse. Olha, a mensagem é essa, olha aqui a palavra de Deus, olha como que o Senhor orienta. Ele diz aqui que não pode haver mistura com o ímpio, não pode haver transgressão da sua lei, não, tem que ser obediente, tem que obedecer realmente a orientação de Deus, não pode haver amizade com o mundo, você tem que se apartar desse caminho mau. E ele vai ensinando e vai fazendo entender a palavra, porque o povo de Deus havia perecido em cativeiro, porque não foram obedientes à palavra, porque fizeram deuses de madeira, de barro, de prata, de ouro, e se ajoelharam diante dele. E o Senhor disse: não se faz assim, tem que obedecer à voz de Deus, porque há um único Deus, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, e que é agora manifestado na pessoa de Jesus Cristo.
O Espírito Santo fala ao teu coração. Se você ainda não serve esse Deus verdadeiro, entenda que o Senhor, aleluia, enviou Jesus para te resgatar do caminho da morte e do pecado. Aceite a Jesus Cristo, abandone os ídolos mudos, abandone o pecado e venha para Jesus. É isso que eles foram ensinando o povo. Eles então entenderam, diz o verso 12, porque entenderam a palavra do Senhor que se fizera saber. Eles entenderam a palavra. Que bom quando se entende a palavra. Que bom quando se compreende a palavra. E agora no capítulo 9 de Neemias diz assim: no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos e trazia terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Aleluia! Quando a palavra toca o coração, a pessoa confessa os seus pecados, a pessoa reconhece que é pecador, reconhece que está errado e aparta do erro, e aparta da iniquidade, e sai deste mundo mau e vive sim para Deus. Ele se afasta do que é profano e passa a adorar o que é Deus verdadeiro, o Santo de Israel, Jesus Cristo, aquele que Deus o enviou para a tua salvação. Aleluia! Se você não tem Jesus, escute. A palavra é a mensagem que revela Jesus. Olha que diz o Salmo 119, o verso 9 diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Diz, observando conforme a sua palavra. E o verso 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como que vai ser purificado o caminho do mancebo? Observando a palavra. Observando a palavra. O Senhor, irmãos, Ele quer tirar você do caminho da morte, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas como é que você vai purificar a sua vida? Observando conforme a palavra. E sabe o que diz a palavra? Jesus Cristo é o caminho para a vida eterna. Quem crer nele é salvo. Quem crer nele não será condenado. O Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está aqui como oferta de salvação. Você pode receber perdão hoje. Você pode receber restauração hoje. Em 1 João capítulo 2, versículo 14 está escrito assim. Versículo 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Você conhece aquele que é desde o princípio? É Deus. É Ele. Jovem, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Filho, eu vos escrevi porque conheceste o Pai. Você conhece aquele que é desde o princípio? Você conhece o Pai? Ah, eu não conheço o Pai. Mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus disse, eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Aleluia. Jesus é aquele que é desde o princípio. Jesus é a revelação do Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz ele lá em João 14, verso 6. Jesus é a tua porta de salvação e de vitória. Ele diz aqui, eu vos escrevi, pais, eu vos escrevi porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e venceste o maligno. Aleluia. Você tem a palavra de Deus? Então escute o que está no verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, tem vida eterna. Aleluia. Você precisa encontrar essa palavra liberta, essa palavra transforma a tua vida, essa palavra é a oferenda de perdão para você. Você terá a palavra vinda de Deus dizendo assim, perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. Afaste desse mundo mau e pecaminoso, não conviva mais conforme esse mundo. Nós não precisamos sair desse mundo. O apóstolo Paulo recomenda, ele diz, não é que você vai sair desse mundo, mas você não vai mais fazer parte dele. Aqueles que aqui estão são peregrinos, somos passageiros, forasteiros. Nós sabemos que nós temos uma pátria celestial.
Nós aguardamos aquele grande e bem-aventurado dia da manifestação de Jesus Cristo para buscar-nos, porque somos morador do céu. Nós temos uma casa eterna. Nós temos uma cidade celestial nos aguardando. Nós vamos para lá. Nós não somos moradores daqui. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Aqui não temos cidade permanente. Aguardamos a futura, que é em Cristo Jesus, o caminho, a verdade, a vida e a certeza da vida eterna. Veja, é pela palavra. Olha como é que é maravilhoso. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. É viver constantemente por esta palavra. Essa palavra nos garante vida. Não existe conselho maior do que o conselho da palavra. Não existe orientação ou caminho melhor do que o caminho da vida eterna em Cristo, que é a palavra. Não existe nenhuma maneira de se viver alegre ou feliz, achando esse resultado em rodas de escarnecedores. Nós encontramos a verdadeira paz e felicidade em Cristo Jesus. É Ele que nos garante vida e nos dá a verdadeira paz. Receba Jesus em sua vida e não se aparte mais da palavra. Olha, quem está na palavra como é que é. Ele diz aqui o verso 3 do Salmo 1: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Aleluia! Você pode ter esta certeza de vida, ser próspero, ser frutífero, ser cuidado, ser amado de Deus. Como? Receba Ele, receba a palavra, viva pela palavra, viva esta mensagem que transforma a vida. Aleluia! Jesus é a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Ele veio para nos fazer conhecer a sua verdadeira palavra, a mensagem que restaura o homem. Você quer receber Jesus? Aceite-o como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Ele e passe a viver conforme a sua orientação. Medita nesta palavra de dia e de noite. Ele diz, não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você é justo se você estiver em Cristo, porque é Ele que nos justifica. É Ele que nos tira do caminho do pecado, justifica-nos e nos traz agora a paz, perdoa as nossas ofensas e nos dá a garantia de vida eterna. A palavra de Deus é esta ao teu coração. Receba Jesus, receba esta palavra e viva por ela. Jesus te ama. Quando eu digo Jesus te ama, está na palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É o amor de Deus, enviou Jesus. Jesus tomou o teu lugar na cruz. Nós merecíamos morrer e pagar pelos nossos pecados na cruz. Condenação eterna. Nós éramos para ser condenados. Deus nos amou tanto que enviou seu Filho Jesus Cristo. Ele se fez carne. A palavra de Deus, a palavra viva, o Verbo, esteve aqui conosco. É aquele convite de dizer, companheiro, vamos voltar para a casa do Pai. Eu venho aqui para que você possa ter reconciliação. É isso que Jesus veio dizer para nós. Amigo, vamos voltar para casa. O Pai lhe perdoa. Como? Eu não tenho como pagar a culpa. Ele diz, eu pago por você. Eu ofereço a minha vida no lugar da sua. Jesus fez isso por nós. Ele diz para você, se você quiser, receba de graça da água da vida. Se você quiser, aleluia, estou aqui oferecendo a salvação para você. Aleluia. Quem quiser, tome de graça. Quem quiser, receba. Quem quiser, aceita. Quem quiser. Você quer receber Jesus? Se você quiser receber Jesus, Ele te recebe. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Você não está fazendo nada por sua salvação, porque Ele já fez tudo. Ele pagou o preço na cruz. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele fez o ato de sacrifício
nos comprou, porque a sua morte é um sacrifício de expiação ilimitada. Alcançou a todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os povos, em todos os lugares, em todos os tempos. A expiação dele foi completa. Agora esta oferta chega a nós e ele só diz para você assim: se você quiser, todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus te espera de braços abertos. Lembra do pródigo? Lucas capítulo 15, quando ele diz assim: vou voltar. Na casa do meu pai tem jornaleiros. Caindo em si, vou voltar. Você lembra da dracma? Você lembra da ovelha? São coisas perdidas, almas perdidas, vidas que estavam perdidas, mas que trouxe alegria quando ele cita cada uma destas mensagens, seja da ovelha perdida, da dracma perdida ou do filho perdido. Aleluia. Diz que quando eles retornaram, quando eles foram encontrados, quando eles foram novamente reconstituídos ao seu local, houve alegria, porque há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Você só pode se arrepender se você lembrar de uma palavra, a palavra de Deus. Porque a fé, aleluia, que está no teu coração vem pela palavra. Receba Jesus. Que Deus te abençoe. Que você possa ter, aleluia, um ato de grandeza. De dizer: Senhor, eu quero a salvação. E Ele te ama, e Ele te salva, Ele te perdoa, Ele te recebe. Vem para Jesus. Que Deus te abençoe. Viva a verdadeira vida em Cristo Jesus pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.